Bem-vindos a mais um episódio do Digital Backstage, o nosso podcast que fala dos bastidores da transformação digital no varejo. Estamos na nossa segunda temporada, lembrando, falando de um tema super bacana, inteligência artificial no varejo. Sou Eduardo Terra, apresentador aqui do Digital Backstage. Estou aqui com a minha querida Andréia Dietrich. Bem-vindos, aqui é mais um episódio. E eu sou Andréia Dietrich, sou consultora de transformação digital, de branding. E hoje a gente vai falar aqui sobre um negócio regional super potente, né, de um varejo lá de BH, que o Vinícius Aroeira vai contar pra gente um pouquinho da trajetória do Super Nosso, da jornada com inteligência artificial, transformação digital. A gente quer saber tudo. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer muito esse convite, honrado de estar aqui. Acompanho vocês, acompanho o canal, acompanho aqui os podcasts e admiro muito vocês. Então, ser convidado por duas referências do varejo, me sinto honrado e espero contribuir aqui, que a gente se divirta nesse bate-papo. Lembrando que a ideia de trazer o Vinícius foi de um painel que a gente fez no último Vertex Day, que foi muito bacana, né? Junto com o Dani K, que já teve aqui. Sim, do Boticário. E que foi muito bacana, que inclusive as coisas, sem dar spoiler, porque ele vai falar, mas os insights que ele trouxe sobre IA bombaram no Vertex Day e a gente vai trazer tudo aqui de novo. Show de bola. Legal. E aí, para começar, Vini, assim, se apresenta um pouquinho, conta da sua trajetória e conta um pouquinho do Super Nosso também, né? 26º no ranking da Abras, né? Uma potência aí, que nem eu falei, regional. Conta um pouquinho. Legal. Bom, sou Vinícius Aroeira, sou diretor do Grupo Super Nosso. Mais importante que isso, sou pai da Lali, da Isabela e do Theo, que hoje são... Três? Três. Às vezes me falam, nossa, emagreceu. Pois é, vai correr atrás de três, né? Faz sentido. É a minha função mais importante hoje. Mas estou lá no Grupo Super Nosso, onde a gente vem desenvolvendo essa jornada, né? E com muito orgulho. O Grupo Super Nosso é uma empresa, assim, pouca gente sabe disso, mas é uma empresa de mais de 70 anos. O Euler, que é nosso presidente, ele até fala que ele é a segunda geração, porque o pai dele tinha um armazém de atacado e ele desde jovem começou a trabalhar lá e deu origem ao grupo que é hoje, com as lojas do Super Nosso, do Apoio Mineiro, a distribuidora, DEC Minas, DEC Bahia. E como toda empresa inserida no momento atual, também estamos passando lá, né, já há alguns anos por esse movimento de transformação. Então, e você acumula lá, você é CFO, diretor de tecnologia, de processos e mais um monte de coisa. Aí você vai contar depois pra gente. Estou. 7 anos, né, já. 7 anos e meio já, lá no Grupo Super Nosso. E, nossa, já fiz de tudo lá. Até da logística eu já fui responsável por uns 3 ou 4 anos, mais de 1.000 pessoas. Mas é isso, o meu background é finanças, né? Então eu sou administrador, especializado em finanças. E então as pastas de finanças sempre tiveram a ver com o meu histórico, mas depois o que eu gosto é de resolver problemas. Então fui agregando outras responsabilidades. Legal. Estamos aí. Bom, entrando um pouquinho na nossa pauta, Vinícius, falando um pouquinho de transformação digital e já flertando um pouquinho com o tema dessa temporada que é IA, né? A gente tem visto alguns estudos, mencionando um específico, né, que 70% das empresas de varejo já andaram um pouco com essa agenda de transformação digital, mas enfrentando alguns problemas, principalmente na implementação de algumas tecnologias, né? Como é que vocês estão? Eu sei que vocês têm uma agenda acima da média, vamos dizer assim. Então, eu acompanho o e-commerce, que a gente sabe que não é sinônimo de transformação digital, mas é um capítulo importante. CRM, as soluções de IA, enfim. Então, dá um pouquinho do panorama de como é que está a agenda de vocês, o que vocês já andaram, que tombos vocês já tomaram, né? E um pouquinho já de como é que IA, inteligência artificial, se conectou com essa agenda. Legal. Edu, a gente, poxa, que aprendizado, né? 70% eu acho que as pesquisas aí tem toda a ciência por trás, mas eu acho que é muito mais, porque é difícil ter uma empresa hoje que não tenha algo de transformação, né? Perfeito. Faz uma reunião online, tem grupo de WhatsApp para agilizar a informação e tal. Mas o problema que eu vejo das empresas, no varejo muito, é que ou elas ficam esperando para ver, porque aquele negócio, margem apertada, não posso acelerar muito, ou o contrário. Elas pegam a transformação digital, só que o digital faz um barulho muito maior na mente delas e elas vão lá e querem ser mais digitais do que transformadoras. Né? Ou às vezes só digitais. Vamos aqui implementar, agora é QR Code, ou agora vamos fazer o app. Mas espera aí, você vai transformar o quê com isso? Você vai melhorar a vida de quem? E aí eu acho que o que, no nosso caso lá, eu não vou dizer facilitou, porque é uma jornada que não é nada fácil, mas o que fez com que a gente errasse, aprendesse, seguisse, evoluísse, foi essa questão de conectar com a essência,
né, com propósito. Nós vamos fazer isso aqui? Beleza, nós vamos transformar, nós vamos estar em linha com o nosso propósito. Segundo, tem a ver com a estratégia? Porque senão pode ser uma iniciativa digital, mas vai desconectar com a estratégia. É distração. Vai distrair. E terceiro, o real foco no cliente. Não o foco no cliente que todo mundo fala, mas que na verdade está mais para que o freguês tem sempre a razão, né? Faz tudo do mesmo jeito, o cliente reclama e fala, não, aqui o freguês tem a razão. O real foco no cliente. Porque aí você realmente vai ser transformador. Você vai resolver o problema de alguém, você vai melhorar a vida do cliente, no caso. E aí depois, estando numa era digital, obviamente, eu já sei qual dor eu vou atacar, o que eu vou melhorar na vida das pessoas, eu vou transformar. Olho para os recursos disponíveis e, na maioria das vezes, serão digitais e a gente implementa. Nisso aí, a gente errou pra caramba, mas estar em linha com esses pilares, eu acho que nos fez errar, consertar e evoluir. E o e-commerce, por exemplo, vocês começaram faz quanto tempo? O e-commerce, o supernosso.com, antes era Supernosso em Casa, 2013. Olha lá. 11 anos. 11 anos, né? Nem se falava, acho que esse termo transformação E hoje digital, tem uma participação importante. Muito grande, muito grande. 11, 12%. 11, 12% para varejo chega alimentar, a bater, é muito grande. Muito grande. E nessa linha, né? Porque a gente sempre foi um grupo, e o Euler tem muito disso, por isso, antes de canais digitais, por isso tem supermercado premium, tem atacarejo, tem distribuidora, porque sempre teve na essência essa questão de facilitar, de multiplicar formas de um cliente ter acesso a produtos do varejo alimentar. E aí, quando o e-commerce era algo muito incipiente, já era uma possibilidade de ter isso. Fomos lá e desde 2013 tem o e-commerce. E aí veio vindo a jornada. Depois a evolução do e-commerce. Tivemos sorte também, que antes da pandemia fizemos alguns planejamentos do tipo de mudar o CD do e-commerce, de começar a instalar as primeiras lojas omnicanais, né, para depois... Hoje o e-commerce usa as lojas como hub. Usa as lojas e tem o CD também, porque a gente, estando ali na região metropolitana, a gente consegue fazer um negócio que nos facilita muito de otimizar a operação, que é entregas programadas, maiores volumes saindo do CD, a gente tem um pulmão maior do estoque, entregas mais rápidas, a gente tem até a super rápida, a gente está perto do cliente, a gente capilariza com as lojas. Então, isso impulsionou essa jornada que ainda está cheio de aprendizados. E aí eu estou curiosíssima aqui para a gente entender o modelo, já que você também cuidei da cadeira um pouco de gestão, processos, né? Vi recentemente aí você falando um pouquinho sobre o modelo de estruturação de times, né? E saindo de uma visão aí produto para indo para uma visão jornada do cliente, que é algo que acho que é muito desafiador para as operações, mas que gera muito valor. E aí, inclusive, os resultados disso acho que foram super significativos. Conta um pouquinho assim, como é que vocês têm evoluído junto dessa jornada no modelo operacional que veio junto, Sim. né? Porque muitas vezes basta colocar o canal. E na verdade, mexe tudo, não é só o canal. É o modelo mental, é a formação do time, é o processo, agilidade nos processos, enfim, né? Tem que pensar em todo o back-office junto nessa transformação. Desenho organizacional é muito mais do que um organograma, né? Exato. E às vezes as empresas fazem personograma. Deixa eu colocar essa área aqui com fulano e com Beltrano e tal. Mas você desenhar a estrutura de forma a facilitar com que os negócios aconteçam, tem um diferencial grande. E o que a gente percebeu também ao longo dessa jornada, em muitas empresas, né? Isso não foi uma sacada nossa, que a área de tecnologia, aí você pega no varejo, então tem que cuidar lá de estabilidade de sistema, tem que cuidar para os PDVs estarem rodando, para tudo ficar abastecendo em tempo real. São milhares de transações. Então você coloca um time de tecnologia, não vai sobrar tempo para inovar e para transformar, porque se eles estiverem olhando estabilidade de rede, transações que estão acontecendo, dar estabilidade para isso tudo, não vai acontecer. Então, o que a gente pensou lá a gente precisa colocar esses times para fazer como a gente vai vender mais, como a gente vai abastecer melhor, como vai ter menos perda, como o estoque vai ter mais acuracidade. E aí a gente fez o trabalho da squaditização. Então, o que antes eram pessoas organizadas entre sistemas, programação, infraestrutura, etc., a gente foi lá e falou quem são as pessoas que vão dar o apoio às compras, ao abastecimento, à logística, né? E aí os profissionais de tecnologia e inovação que são capazes de pensar essas mudanças da engrenagem que podem fazer melhor, fazendo isso olhando para vendas,
olhando para cliente, a potencialização é muito grande. Olhando da porta para dentro, fica bonito de contar e fácil de entender que melhorou, né? Então, isso foi um grande ganho. Mas a gente foi fazer isso lá também no time do digital, e onde era para ter mais afinidade com esse modelo mais moderno, né? De agilidade, de squads, foi lá que a gente errou primeiro. Porque a gente foi lá e organizou as pessoas. Beleza, fizemos isso na tecnologia, parece que está funcionando bem. Vamos fazer lá no e-commerce e no digital. Então, vamos separar aqui as pessoas, vamos colocar as pessoas que vão cuidar do site, que vão cuidar do app, da venda dos marketplaces, da venda por WhatsApp, etc. E aí, aquilo foi andando, tiveram algumas melhorias, mas uma hora a gente parou para pensar, peraí, e quando a venda não for mais pelo site? E quando não for mais pelo app? Quem que vai estar trabalhando para melhorar isso? E aí, depois dessas escorregadas, a gente viu que a gente não tem que estar trabalhando, a gente não tem que trabalhar para melhorar produtos específicos, e sim para melhorar a vida do cliente. Então, a gente colocou tudo abaixo e reorganizou as pessoas ao longo da jornada do cliente. Então, como é que a gente faz para capturar o cliente? Como é que a gente faz para a jornada dele, seja no site, no app, onde ele estiver, ser mais fluida? Como é que a gente faz para converter mais, facilitando para ele, né? Como é que a gente faz depois para retê-lo, para ter um pós-venda, ou seja, nos processos? Porque aí, se deixar de ser app, se entrar uma coisa nova, a gente vai sempre pensar em como melhorar essa jornada. Foi um baita aprendizado também, e a gente ganhou mais aliás, depois disso. Já vou pegar um gancho com o que você falou sobre jornada, né? Para quem não conhece, né, eu sou fã do modelo, né? O Supermoço tem um posicionamento um pouco mais premium, né, na região de BH. E quando você fala em um supermercado mais premium, personalização é uma super tendência, né? Então, na comunicação, que é uma parte importante da jornada, né? E o que a gente vê na prática é o varejo ainda personalizando muito pouco, né? Então, as campanhas chegam muito massificadas, seja num push de app, seja num disparo de SMS, de WhatsApp. A gente recebe ainda vinho para quem não bebe, carne para vegano, né? Isso aí. E etc, etc. Né? Aonde vocês estão nessa agenda? Vocês conseguiram avançar um pouco nessa questão da personalização? Ou você acha que assim é muito fácil no PowerPoint e na hora que a gente põe para funcionar, de fato, não é simples? As duas coisas. Eu acho que se a gente olhar assim, para o lado, para o segmento, a gente pode estar até um passo à frente. Perfeito. Em termos de base de dados, de captura. A gente já fazia isso há muito tempo, então a gente foi refinando, foi melhorando as ferramentas. Então hoje a gente já fala com o cliente no canal de preferência dele, que é uma personalização inteligência já. Artificial. Tipo, se eu não quero e-mail, eu não vou receber e-mail. Ele Perfeito. não vai, se ele é do push, se ele é do WhatsApp, do horário. Então, no horário. Perfeito. O horário também é personalização. Ele converte de manhã, o outro é na hora do almoço, beleza? A oferta também, claro, né? Aquilo que você falou, carne para vegano, não dá. Que é quase uma ofensa, né? Que é quase uma ofensa, exato. Que é quase uma ofensa, mas quando eu olho para tudo que tem para fazer, eu acho que tem muito mais para fazer do que isso que a gente caminhou. Eu ainda anseio por mais, porque a gente vive a era do TikTok, né? A concorrência... Que é um AI puro, né? AI puro. E a concorrência pela atenção das pessoas é muito difícil você reter a atenção da pessoa. Então, se você não refinar muito para ser relevante na comunicação, seja de um conteúdo de qualidade, mesmo no supermercado, se for uma receita, ou para falar da descrição de um vinho, né, para aquele que gosta de vinho, precisa ser assertivo, precisa ser relevante. E a gente não vai conseguir ser relevante sem hiperpersonalização, sem pegar exatamente o produto que o Edu gosta, na hora que ele gosta, na época do ano que ele gosta. Porque se eu só pegar, o Edu comprou 6 caixas de vinho mês passado, vamos supor que a gente já esteja em setembro, né? Poxa, vou mandar vinho pro Edu toda hora. Mas, poxa, vamos extrapolar mais um pouco? Ele comprou em agosto agora e só tinha comprado no outro agosto. Porque quem gosta de vinho é alguém da família dele, é o pai dele, que ele dá de presente do Dia dos Pais, entendeu? Tá sem inteligência. Tá sem inteligência. Opa, comprou 2 caixas, comprou uma caixa, vamos mandar. Então, o nível que tem para se chegar, para concorrer com essa hiperpersonalização, às vezes eu fico vendo uns debates, até nossos, lá, nossa, se a gente fizer isso, o que o cliente vai pensar? Eu falei isso, gente, podemos arriscar, porque o cliente, se der errado, o cliente vai esquecer amanhã.
Nós estamos na era do TikTok. Agora, você tocou num ponto, olha que interessante essa conversa, né? Acho que, e é muito legal que você está com um problema muito claro. Talvez a solução ainda não, porque ela não é simples, né? Hoje a gente fala num Content-Driven Commerce, né? Que é uma personalização diferente. Você deu o exemplo do TikTok, mas todas as redes sociais que personalizam uma jornada baseada no que a gente está falando. Então, eu não tenho hipótese se o Eduardo gosta de vinho, se o Edu gosta de vinho. Eu personalizo baseado no que ele falou durante o dia, crio uma jornada ativa, eu não busquei vinho, né? Eu falei sobre vinho, e baseado no conteúdo que eu vou assistir, eu já crio ofertas sem que eu faça uma busca, né? Eu costumo dizer o seguinte, que as redes sociais estão capturando um cliente antes dele buscar aquilo numa loja. Então, se o varejo tradicional não for muito inteligente nessa jornada de personalização, nós vamos perder o cliente antes dele buscar na loja. Então tá perfeito. Né? Vamos perder antes dele entrar na loja ou vamos perder para quem talvez não sabia fazer supermercado, mas sabe fazer isso. Né? Que os gigantes de tech, a Amazon... Para falar de TikTok, daqui, você pode comprar TikTok, exato. Então, ele sabendo fazer isso... E ele talvez internaliza, não que não precise saber comprar os melhores produtos, saber expor, saber usar a melhor forma de comprar e vender, mas vai ser tão importante saber lidar com o algoritmo para hiperpersonalizar a experiência do cliente, que se o supermercadista tradicional não tomar cuidado e avançar nessa agenda... A boa notícia é que o TikTok não é um supermercado, ele é uma mídia que pode ter um supermercado ou super nosso lá dentro. Então... Se não dá para você vencer o motor, junte-se ao motor. Exatamente. E aí, entrando na nossa agenda aqui de inteligência artificial, acho que é legal contar um pouquinho... Bom, acho que essa questão de canal já está muito clara, assim, que você trouxe, né, usando, né, muitas vezes ainda as organizações estão usando a lógica antiga de canal, que a gente separava antigamente de e-commerce, do digital, né, do online com loja física. Você já deu a granularidade que vocês estavam ainda cometendo o erro de separar do digital ainda site, né, e-commerce e tudo mais. E o aplicativo e tudo mais. Então, isso já, né, a gente já fala justamente por essa jornada de experiência, acabou. Não dá mais para ficar pensando e segmentando. Como é que vocês estão usando a inteligência artificial, seja na loja física, seja no comércio eletrônico, né? E aí até trazer um pouquinho dos resultados que vocês têm obtido quando vocês estão olhando essa jornada e esse seu time olhando pela experiência, né? Que tipo de melhorias você já está percebendo, aplicando, e o que você pode dividir de resultado? André, a gente tem que escolher as batalhas, né? Então, na loja física, enquanto a tecnologia disponível e o que está ao nosso alcance aqui no Brasil de fazer, eu acho que o que dá para fazer é ir melhorando no CRM, ir melhorando e dando os passos. Porque quando a gente tiver visão computacional numa escala maior, né, sensores para usar em tempo real, vamos deixar isso chegar, né, e colocando o pé no chão, tem um dever de casa de uma pauta que está acessível, que é o CRM. E que é a base de tudo. E que é a base de tudo. Então, capturar dados cada vez mais, da forma correta, porque não adianta a luta, estou capturando aqui, estou com 1 milhão, tá rica a sua base? Né? Eu não tenho atrito nenhum. Mas tá tão sem atrito que você não está pegando informação para relacionar com o cliente, né? Tem que lembrar que o R do CRM é de relação. Então, é avançar no CRM. É isso que a gente está fazendo lá. Então, cada vez mais buscando as melhores regras de relacionamento, as ofertas mais assertivas. Para quem não começou, começa do cluster. Você não vai granularizar de cara. Então, vai aprendendo, vai antes pegando de personalizar, segmenta. Vai fazendo o cluster, vai melhorando no cluster e vai avançando, que você tem esse caminho longo até personalizar. Eu não recomendo, apesar de entusiasta da inteligência artificial, vão sair buscando a inteligência artificial por aí, organizar a agenda, e eu acho que na loja física é o que a gente está fazendo e é o que tem que ser buscado. Ativar o cliente. Qual é a melhor forma, melhor horário, melhor oferta, talvez daqui a pouco de forma preditiva. Isso aqui ele não comprou, mas todo o comportamento mostra que daqui a pouco ele precisa disso. Olha como é que já é um avanço. Tá no CRM, para mim, a agenda de inteligência artificial da loja física. E aí os vendedores, tá todo mundo já capacitado, empoderado, por exemplo, para
também ajudar e No capturar nosso isso. caso, um exemplo disso mas é possível porque temos lá, né, uma das nossas bandeiras é o Super Nosso, que o Edu explicou que é um supermercado premium, então a gente tem os sommeliers, por exemplo, né, a gente tem Que o resto é mais autosserviço. que o resto é mais autosserviço. Então, no caso do sommelier, todos os nossos sommeliers têm o Palme ali com as informações do cliente também, para usar dessas informações de forma inteligente e converter mais. Agora, no e-commerce, que foi, eu acho que a segunda parte da pergunta do André, isso aqui dá até um bom corte, porque agora nós vamos entrar no nosso tema lá do VTEX Day, né? Legal. Que foi o que falou que bombou. Acho que vocês têm case que, na minha opinião, e olha que eu tenho falado de IA há um ano, né? E eu não tenho muita dúvida que esse exemplo do Super Nosso está entre os top 3 cases mais inteligentes que eu já vi, que é o case do enriquecimento de cadastro, né? Porque ele, para mim, atua em todas as linhas de um negócio de varejo. Ele reduz despesa, ele melhora a experiência do cliente, ele melhora a venda, melhora a conversão. Então, como eu já conheço, né? Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a nossa audiência, um pouco no detalhe, porque você lembra que aquilo, um monte de gente quis falar com você, fazer benchmark, enfim. E ele é muito bacana porque ele é com uma solução muito simples, né? Todo mundo perguntou assim, o que você usou de integração? Eu falo, não, você não está entendendo, é mais simples do que parece. De 3 meses para 3 dias. Então conta um pouquinho do que a gente está falando. Legal por enaltecer, Edu, e é exatamente isso que você falou no final. Acho que a simplicidade do que a gente fez é que traz o grande glamour. Isso é mágico, a simplicidade. Foi mágico, porque assim, a gente fica lendo matéria, buscando conhecimento, teve rede aí no exterior com consultoria e anunciando milhões de gastos para fazer algo que nem não tinha nem tudo que a gente fez. Algo no mesmo sentido, mas não tinha nem tudo que a gente fez. O que a gente fez lá? Poxa, eu lembro de ter voltado lá com vocês, lá da NRF de 2023, que foi quando ali começou a faísca e a OpenAI estava assim... Poxa, novembro de 22, lança ChatGPT e a gente estava lá em janeiro. Então, poxa, todo mundo falando, baixa aí aquele negócio vindo e tal. E eu voltei de lá com isso na cabeça e conversando lá com o Bruno Pedra, que é do time, gerente de e-commerce, de canais digitais. Fera demais, muito. Ele é daquelas mentes que... Ele vem do conhecimento técnico, né? Ele começou lá, foi programador, passou por tudo até virar gestor. Então, discutir esses desafios com ele é bom porque a gente discute e ele já vai pensando em como arquitetar. E aí colocamos os desafios e aí eu volto naquela linha de a gente tentar ser mais transformador do que digital. Porque se digital a gente o ChatGPT aqui. Vamos usar o ChatGPT, não. Tem o ChatGPT que ele faz tudo. Agora, pera, deixa ele aqui. Vamos voltar aqui nas dores? Vamos voltar nas dores e depois a gente olha para se e o que o ChatGPT pode nos ajudar. Dito e feito. A gente tinha um processo lá em que, poxa, comercial de varejo, o comprador, até hoje ele está em transformação, ele ainda não está acostumado a pegar, não, vamos cadastrar esse novo produto? Não, mas já me dá a foto aí, a descrição, porque ele precisa subir bonitinho no e-commerce. Não é assim. Cadastra como sempre cadastrou e depois a turma do e-commerce que se vire para colocar no site. E para quem não sabe, a qualidade do cadastro no e-commerce é determinante para que você tenha boa conversão, boa indexação. Indexação, para vir na busca, para você conseguir converter. E aí a gente tinha um time de 7 pessoas. 7 pessoas para fazer isso acontecer e demorava mais de 30 dias. Porque cadastrava lá essa caneta, era um produto novo, sem foto, sem descrição. O time ia pegar uma caneta, ia pesquisar se o site da indústria era bom. Se o site da indústria não era bom, ia produzir, ia buscar mais foto e tal, e até que sobe, vai para a base, vai para a plataforma e tal. Confere, revisa texto, você imagina. O que a gente criou, olhando para a dor e primeiro preocupado em transformar, para depois ver o que o ChatGPT podia nos ajudar, e fazendo este caminho, o que a gente criou foi uma automação com a OpenAI, através de uma API muito simples, na qual um produto cadastrado via ChatGPT, que buscava onde ele busca sempre, né? Em toda a internet. Um aberto, né? Aberto. Não é ChatGPT privado, né? Não, a gente teve que... Aí fala assim, não, investimento, quanto gastou, a gente teve que... Essa API custou $100 e poucos. Foi o custo do projeto. $100 e poucos. R$100 mil reais. R$1.000. Menos de R$1.000. Isso aí. Caro, hein? Desse jeito. E aí, a partir de então, todos os produtos cadastrados, em tempo real,
tem, de forma generativa, tal qual é o potencial dessa inteligência artificial, sua descrição do produto feita via chat GPT e subindo para o site em menos de 24 horas. Texto e imagem. Texto e imagem. Imagem a gente acoplou com mais uma solução de robô que a gente tinha para buscar, mas o principal que fez ganhar o jogo, texto. Que é o que gera indexação, que gera SEO, indexação, SEO, E cresceu facilita mais de 20%, que, né? ó, a gente vendeu em 15 dias mais de 600 itens que nunca tinham sido Olha vendidos. que maravilhoso. Porque o que acontece? Quando você quer comprar lá a cerveja, que é mainstream, da marca famosa, você não precisa de uma boa descrição. Você vai falar o nome da cerveja, ou uma Coca-Cola, ou um Momo, vai digitar, vai vir, você vai comprar. Acontece que são 200 produtos. Em um supermercado premium, uma pessoa quer resolver um problema dela para um jantar. E às vezes ela não sabe nem o nome do produto, porque é um tempero importado. Ela sabe escrever o que ela precisa. Olha, eu quero um tempero que vai harmonizar com não sei o quê, que vai dar um gosto dessa e dessa forma. Ela vai escrever. Como a nossa descrição passou a ser muito completa, a busca passou a achar produtos... Capturar tudo. Capturar tudo, que antes eram impossíveis de ser encontrados. Então a gente melhorou em 2 dígitos no Google já no dia seguinte, mas dentro da busca do site, produtos que antes eram escondidos passaram a ficar disponíveis. 600 itens que nunca tinham uma venda. Tinham tido uma venda no e-commerce em 15 dias. E o que aconteceu com a equipe de 7 pessoas? Virou uma pessoa focada nisso. E aos mais de 30 dias passou a ser em 24 horas. Em menos de Então nós 24 estamos horas. falando de redução de time, custo. Nós estamos falando de aumento de venda. De vendas. Nós estamos falando de uma experiência de compra muito melhor. Satisfação do consumidor. Satisfação do consumidor. Estamos falando de SLA, de produtividade. Quer dizer, por isso que eu falo que é um case que mexeu em todas as linhas. A transformação digital, quando bem feita, nessa ordem, transformação depois digital, ela tem esse poder. Né? Porque antigamente a gente tinha que escolher, então se é menos custo, né? Uma coisa que é mais barata, eu não vou vender tanto, não vai ter tanta qualidade. Agora a gente tem mais qualidade, porque a descrição, os nossos produtos passaram a ter melhor descrição do que os próprios sites das indústrias detentoras desses produtos. E o próximo passo, né, que a gente já está vendo, inclusive acontecendo lá fora, é por conversação, né? Então, já usar a inteligência artificial integrada para você conversar e já vir, faz o próximo passo. A gente passo. tem estudado ainda, mas é o tipo de coisa que tem que entrar bem feito, né? Então, em teste, isso aí eu acho que vai caminhar por muito tempo. Mas estão um pulinho disso. Tomara. E, Vinícius, você tem uma formação, uma bagagem e uma cadeira muito interessante de um mix de funções. A gente conversando, eu tô falando, putz, como é que o CFO, que normalmente é aquela pessoa que embarrera as inovações da organização, desculpa aí, CFOs, mas normalmente, né, chega no meio do ano, corte de custo, OBZ, volta para o básico, né? É isso que a gente vive bastante, cadê o retorno? E você é um CFO cuidando de inovação junto, né? Então, conta pra gente a potência dessa união dessas duas visões, porque não é comum, e justamente como é que você lida com essa ambidestria, né? Porque você também tem que estar prevendo os seus investimentos ali para longo prazo, enquanto você olha o curto prazo. Eu adoro responder essa pergunta, porque a maioria das pessoas acha que é contraditória a atuação, e assim, naturalmente eu entendo achar que é contraditório, mas pra gente lá, assim, pra mim tem sido uma experiência impressionante, mas eu acho que ajudou. Porque, ao mesmo tempo, eu não podia ser o CFO que falava, não pode, cadê o retorno? Traz aqui a viabilidade, se não tiver, se não trouxer o ROI no ano, não tá fora do orçamento. E também não poderia ser o responsável de tecnologia, de inovação digital, que não, a gente precisa ter uma verba aqui para inovar, e não adianta, tem que fazer, porque é o futuro. São as duas coisas. Mas trazendo dentro de um equilíbrio que traz uns aprendizados que, tudo bem, a gente precisa inovar, porque senão alguém vai aparecer com uma solução disruptiva e a gente sai do jogo. Então a gente precisa garantir esse futuro, a gente precisa gerar valor para o cliente. Mas ao mesmo tempo, foi-se o tempo aquele do início da pandemia, né, que o dinheiro era abundante e barato, que você podia desperdiçar. Isso no varejo alimentar nem naquela época aconteceu, mas tinham concorrentes que faziam, novos entrantes. Tem que ter retorno, mas você aprende novas métricas de retorno quando você olha para as duas coisas, né? Não necessariamente eu vou lançar um novo canal, uma solução digital que seja, que vai dar retorno agora, mas eu consigo ver um LTV disso.
Fala um pouquinho o que é o Lifetime Value. Lifetime Value, né? Eu vou fazer um investimento aqui num canal que, no momento inicial, eu vou colocar dinheiro nisso, mas eu já consigo ver pelos primeiros clientes que entram, pelos comportamentos dele, que eles vão deixar um dinheiro ao longo do tempo, porque é uma solução que fideliza, que vai fazer o cliente gastar mais com a gente e por mais tempo. Se um cliente normal fica 1 ano e nesse novo canal que a gente lançou fica 2, 3 anos, esse retorno vem. Então, tanto faz o lado CFO ficar mais flexível para entender a dinâmica do que é geração de valor, quanto também faz o lado CTO, tecnologia, buscar aquelas inovações que realmente vão trazer resultado com as diferentes métricas que devem ser analisadas. E o conceito MVP, nessa junção das duas vertentes, ele nunca se fez tão importante como nesse momento. Porque, poxa, beleza, a gente precisa investir, mas vamos investir pouco para ver se vai dar certo. Então, cria uma disciplina de realmente usar o MVP, e aí você não deixa de inovar, não deixa de testar, não deixa de buscar algo novo, mas sempre buscando trazer valor. Mas o que eu estava falando é que foi importante, lá a gente muda muito, daqui a pouco a gente muda e eu estou com outras responsabilidades e eu vejo que isso não vai ser um problema, porque foi importante até agora, mas agora eu vejo de uma forma diferente. Daqui para frente, não vai ser mais, o CTO tem que trazer a inovação, o CFO tem que cuidar das finanças. Eu acho que não vai ter nenhuma cadeira livre dessas skills de pensar meio que o rápido e devagar ali. Todos os executivos, todos os líderes, todos os gestores daqui em diante vão ter que ter essa habilidade de equilibrar, de pensar futuro, de ousar, de arriscar, de testar algo que vai trazer a perenidade da empresa no futuro, mas fazendo isso com eficiência. E a gente estava comentando que o quanto é importante, né? Porque o Vinícius foi mudando também de cadeiras ao longo do tempo, né? Veio de uma bagagem de consultoria, enfim. E a gente estava aqui comentando o quanto é importante, então fica aqui a dica dentro das organizações, de promover esse exchange, essa mudança de cadeiras, para que justamente os executivos ampliem a sua visão, né? Essa neuroplasticidade. A gente vai construindo novas pontes, né, cognitivas, né? É isso mesmo. Porque esse é o profissional do futuro, que vai ter que olhar de uma maneira muito mais estratégica e abrangente. Então, dica simples é que a gente consiga, de tempos em tempos, fazer esse intercâmbio entre áreas, funções, enfim. E aí você consegue ter essa empatia e desenvolver essas novas funções. Vinícius, assim, eu sei que você gosta do tema, estuda e você também está lá ajudando ou construindo o orçamento e olhando para 25, né? O que a gente tem feito um pouco aqui, eu sentando em alguns conselhos, a gente tem começado a discutir isso, olhando para IA, tá? Vamos ficar em IA. O exercício hoje é entender quais são as apostas que podem mexer o ponteiro, como o teu exemplo, né, de enriquecimento de cadastro mexeu, né? Então, tem uma agenda de S&OP, que é todo o processo de compra, que vai mexer o ponteiro de estoque, ruptura, que é uma inteligência artificial mais de algoritmos, né? Menos aquela sexy generativa, então esse é um caminho. Tem aquela aplicada a otimizar o quadro de funcionários, que a gente sabe quanto que é uma despesa importante, que também é complexa. Tem a que você já relatou, que mexe em toda a jornada, que é onde está o CRM, onde está todos os disparos de campanha, enfim. Tem as de pricing, né? Que no caso de varejo de supermercado é importante, que é toda uma lógica de precificação mais inteligente, principalmente de ofertas e de curva C. Então, estou dando algumas alternativas, né? No caso de e-commerce, tem algumas coisas sendo discutidas para entrega, né? Roteirização, o Brasil é um país complexo de entrega. Então, quais são as suas apostas? Você falou já do que deu certo, né? Do que você já fez. Onde é que você enxerga que para o ano que vem, sendo que um ano para a inteligência artificial é uma eternidade, né? Onde é que você acha que estão os caminhos bacanas de se olhar? Sabe onde eu acho que vai ganhar o jogo, Edu? Essas aí, até que você falou que é um pouco menos sexy, né? Aqui não é generativo. Por não ser generativo. E tá certíssimo esse pensamento, né? Por que tem que ser generativo? Tem que ser generativa lá onde precisa de generativa, né? Essa aí precisa ser alguma outra. Algoritmo puro, hard. Exato, hard. Só que essas que você citou as principais, é isso mesmo, talvez ainda tenha da expansão, né? A expansão também é... Mídia, né? Otimização de mídia. Expansão, você tem razão.
algoritmos para melhorar a expansão. Mas são essas dele. aí que você citou. Perfeito. As principais são elas. E quanto a elas, eu acho que cabe, de forma nenhuma, um trabalho fácil, mas vai envolver uma pesquisa daquilo que existe de bom no mercado. Ótimo ponto. Sem inventar a roda. Sem inventar a roda. Poxa, tem essa ferramenta, faz o benchmark, conversa com quem fez, está indo bem, vamos, essa ferramenta. Talvez tenha mais alguma de R$1.000 na mesa aí, né? São essas que vão ganhar. Porque assim, muito bom ponto. Você cuida de experimentar as melhores ferramentas lá, os algoritmos, conversa com os colegas, essa está funcionando bem, vou trocar, vou por essa. A de CRM também é uma evolução contínua, você vai lá, põe a ferramenta, vai evoluindo. É difícil pra caramba, não tô falando que seja fácil fazer isso. Mas para mim a explosão está em potencializar lá o seu coordenador da cobrança. Treina esse cara, tá na cultura? Eu falei assim, não, peraí. Eu fico olhando aqui, aí eu pego a base, eu vejo quem passou 30 dias do boleto vencido, aí eu vou lá, abro um e-mail, faço um texto, mas hoje eu tô ruim de escrever, então eu gasto mais tempo de escrever aquele texto e mando para um cliente que está com a fatura atrasada há mais de 30 dias. Se eu potencializar esse cara, peraí, a gente faz isso. Vamos aqui fazer uma automação da base, clusterizando o cliente atrasado em X dias, já criando via chat GPT o texto que vai disparar para o cliente que está atrasado. Poxa, eu tenho que ter esse cara. Eu tenho que ter esse cara lá da cobrança, porque o CEO, o CTO não vai ficar pensando no como fazer isso na cobrança, no saque, que é outro, o varejo. É o gêmeo digital. O varejo todo mundo conhece aqui, né? Dos mais sofisticados às menores empresas, é sempre varejo. Então faz o contrato, não, essa empresa é grande, ela quer o contrato desse jeito, esse fornecedor é de outro país, lá a matriz deles falam que assim, a verba é assada, o contrato é assado. Aí tá lá com milhares de contratos diferentes, não tem uma base para fazer gestão. O ChatGPT-4, ele pega seu arquivo, joga o contrato para lá, põe uma máscara e fala assim, qual é a periodicidade, qual o percentual de contrato. Eu preciso do cara lá, coordenador de contratos, de cobrança de verba de fornecedor, pensando nisso para fazer uma melhor gestão. O que ele vai fazer, seja com menos pessoas, ou de forma mais rápida, ou de forma mais assertiva, o jogo vai ser ganho em transformar em cultura e potencializar isso para os seus milhares de funcionários da empresa em cada célula, pensando de forma inteligente em como usar as ferramentas. Claro, muito então, bacana. isso para mim vira o jogo. O que a gente está fazendo lá, eu conversando com o Euler adorou a ideia, porque você conhece o Euler, você sabe. Um abraço para o Euler, um abraço para o Euler. Euler, Rodolfo, Rafael. Euler, Rodolfo, eles são atentos. Então, o que a gente está procurando agora, e estamos mesmo lá fazendo uma cotação de treinamento para as lideranças. Então, nós queremos treinar porque é isso que vai multiplicar esses. Aliás, você tocou num ponto, né, que a gente tem falado, já falamos aqui, mas acho que nunca é demais. Quer dizer, treinar os times em o que é inteligência artificial, onde isso pode resolver, quais são as oportunidades. Você imagina esse raciocínio do Vinícius, não nesse nível, né, mas esparramado para 50 lideranças do time, né, você semear isso na organização e pequenas ideias dessas aparecendo, acho que esse é o espírito. É isso aí. Né? É isso aí. Muito bom. E a gente, para ir fechando aqui, acho que a gente gosta de saber os bastidores, o que deu ruim. E aí só também, acho que já usando essa questão do aprendizado, né, daquilo que não funcionou, que vocês aprenderam, o que você deixa de dica, acho que você já foi deixando algumas aqui ao longo do nosso bate-papo, mas para quem está nessa jornada de inteligência artificial, de buscar apoio, de se inspirar, porque a gente usa o canal também bastante como capacitação, educação, compartilhamento de conhecimento para ajudar quem está aí nesse processo. Legal, assim, bom, eu citei um que foi a esquaditização errada lá, posso citar outro aqui que é um exemplo corriqueiro, que é a ânsia de vender mais contra aquilo que vai te gerar mais valor. Por exemplo, você priorizar, entrar em mais marketplaces do que você deve, em mais agregadores do que deve. Eles são bons, dependendo do momento e da estratégia. Nós temos lá algum parceiro que representa 10% da nossa venda online, eles cumprem uma função lá pra gente, mas na ânsia de, não, vamos um pouquinho, é mais rápido, já vende lá, não precisa investir em marketing. Então, essa é uma linha tênue. A gente desligou marketplaces que a gente pôs lá no passado, 5, 6 anos atrás. Então, esse é um erro também que você tem que deixo aqui como mais um aprendizado, mas a receita não vá para marketplaces, porque no seu negócio pode fazer tudo sentido você ir só para marketplaces. O que da questão volta, olha para o seu propósito, olha para a sua estratégia,
né? Então, tá na dúvida? Vamos por aqui. Volta para a estratégia. Ah, não, isso aqui vai fazer mais sentido. Então, voltar para propósito, para estratégia, para cultura, fica parecendo uma agenda romântica, mas não é. A gente ganha velocidade na hora que a gente está. O que é estratégico, o longo prazo tem que ser considerado. Tem que ser considerado, exatamente. Então é isso e voltando lá também, né? Porque isso me incomoda demais. Ser mais transformador do que digital. Ser mais transformador do que digital. Vamos ser mais transformador do que digital, porque em tempos modernos, a gente vai ser digital. O exemplo que eu uso é do eu pego no pé, o pessoal de restaurante não vai ficar chateado comigo, é do cardápio por QR Code, que está sendo digital, e a maioria das pessoas que eu converso tudo que a sente pesquisa falta mostra. do cardápio, ou seja, não está melhorando a vida, não está transformando, mas está sendo digital. Muito bom, muito bom. Bom, Vinícius, excelente. A expectativa que a gente tinha era grande e superou. Ótimos insights, ótimos cases. Obrigado por ter vindo lá de BH para cá, para o nosso estúdio aqui na Paulista, em São Paulo, passar um pouquinho de frio. E obrigado, agradecemos a tua presença. Foi excelente. E eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima, então. Não deixa de se mensagens inscrever. Importantes. Deixa de se inscrever no canal, então coloca o sininho ali no YouTube ou no seu Spotify, onde você estiver ouvindo, para não perder nenhuma das novidades, né? Tem coisas boas por aí. Sempre. Obrigado. Até a próxima.